Meus compatriotas, a República Islâmica chegou ao fim e está em colapso. Khamenei, como um rato assustado, se escondeu no subsolo e perdeu o controle da situação. Nestes dias difíceis, meu coração está com todos os cidadãos indefesos que foram feridos e se tornaram vítimas do belicismo e das ilusões de Khamenei. Durante anos me esforcei para que nossa pátria não fosse consumida pelo fogo da guerra. O fim da República Islâmica é o fim da guerra de 46 anos que ela travou contra o povo do Irã. Estamos preparados para os primeiros 100 dias após a queda, para o período de transição e para o estabelecimento de um governo nacional e democrático para o povo do Irã e pelas mãos do próprio povo iraniano. Viva o Irã! Viva o povo do Irã! Recentemente, o príncipe herdeiro e agora chefe da Casa Imperial do Irã, Reza Pahlavi, divulgou um vídeo oficial encorajando a população a tomarem armas e revoltar-se contra o regime teocrático que dá os seus mandos e desmandos e está levando o mundo à beira de uma terceira guerra mundial. A história da Pérsia como um todo, especificamente da ascensão e queda do Estado Imperial do Irã, é cheia de controvérsias. Mas para chegarmos rapidamente a um comum entendimento e poder processar melhor os dados do que acontecerá a seguir, vamos dar uma olhada num resumo da história. Na primeira metade do século XX, o Estado Imperial do Irã, sob o reinado de Mohammed Reza Pahlavi, pai do atual príncipe do Irã, buscou ocidentalizar-se, modernizar suas instituições, ampliar o direito ao voto e o direito das mulheres, adotar regramentos de corte ocidentais e aumento expressivo da liberdade econômica e industrial. Houveram alguns problemas, no entanto, como uma forte repressão contra os opositores, principalmente os radicais xiitas, que defendiam uma teocracia. Mesmo sob esse inconveniente, o Estado Imperial do Irã garantia a seus cidadãos certa segurança e liberdade, condições de prosperar e de andar livremente na rua, sem a necessidade de imposição de vestimentas ou conduta islâmica. No entanto, depois da queda da monarquia e do exílio da família imperial, o Irã mudou do vinho para a água. Se antes já havia uma certa instabilidade entre o governo e os grupos radicais, agora esta segunda casta, estando no poder, aplicou repressões muito mais fortes, não apenas aos opositores diretos, mas a todos aqueles que discordassem da cúpula do regime em Teherã. Embora os revolucionários de 1979 tivessem prometido um país mais nacionalizado, menos dependente das potências estrangeiras e menos ocidental, focando mais nas suas tradições e culturas, foi uma bela de uma armadilha para aqueles que foram cooptados por essas ideias invencionistas e que apenas pretendiam trazer o poder para as mãos dos poucos e controladores. Isso é comum em regimes totalitários e ditatoriais. Adolf Hitler, na Alemanha, membro do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, havia prometido uma reconstrução da Alemanha e um protagonismo maior na Europa depois da Primeira Guerra Mundial. A mesma coisa foi prometida por Lenin e Stalin na União Soviética, quando foi derrubada a família imperial russa, e o mesmo foi prometido no Estado Imperial do Irã. Todos os ditadores aproveitam-se das necessidades da população, principalmente aquelas mais urgentes, para subir no poder, tomar o controle e silenciar aqueles que forem contra. Isso aconteceu no Irã, sendo inclusive um dos maiores financiadores do Hamas, grupo terrorista que atacou o Estado de Israel em 2023, e ainda colocando-se à disposição para esconder os líderes terroristas em seu próprio território. O Irã armou-se e os protegeu, fazendo com que Israel não tivesse outra alternativa a não ser eliminar a cúpula da inteligência do Hamas e, por consequência, do regime teocrático baseado em Teherã.
Já o Irã, em retaliação, começou a brincar de roleta russa e iniciou seus ataques a instalações randômicas que incluíram, na sua maioria, conjuntos habitacionais e locais civis. A guerra se estende no Oriente Médio e, por isso, o príncipe imperial do Irã convocou a população, que já está em revolta contra o regime, para não ter medo e colocar adiante a restauração da democracia. Embora não existam regimes perfeitos, as monarquias são mais naturais ao ser humano e, portanto, menos suscetíveis a falhas catastróficas, principalmente no regime constitucional parlamentarista. Isso é o que pode ser visto em basicamente todas as monarquias que seguem este modelo de Estado nos dias de hoje. E essa é justamente a proposta do atual chefe da Casa Imperial do Irã para o antigo Estado Imperial. Um país democrático, com respeito às liberdades individuais, eleições livres, liberdade de expressão e que não dependa necessariamente do Ocidente ou de grupos radicais. Um país renovado, diferente até mesmo daquele que sofreu o golpe de 1979. Nosso desejo é que o povo iraniano seja finalmente livre e que tenha a capacidade de escolher se seguirá um regime republicano ou monárquico. No entanto, nós podemos atestar que os regimes monárquicos, principalmente constitucionais, parlamentares, são essencialmente menos suscetíveis a falhas institucionais. A proposta do atual Shah por direito é a mais plausível para este momento de tensão. Falando um pouquinho de ciência política, existe uma coisa chamada de vácuo de poder. Caso abruptamente o poder controlado, seja por um regime democrático ou autoritário, perca o controle e dissipe-se, acabando a cúpula original, é praticamente impossível que alguém não preencha este lugar. E quando o vácuo de poder acontece, outro fenômeno toma lugar, que é a corrida pelo poder. Diferentes grupos que anteriormente já estavam em preparação para aproximar-se do poder têm a facilidade de tomá-lo, preenchendo este vácuo. Em caso de uma queda do regime teocrático iraniano, é muito fácil que algum de seus vassalos assuma este posto rapidamente. Por isso mesmo é que o plano de Sua Alteza Imperial parece ser o mais sensato. Agora a pergunta de milhões. Por que uma monarquia iraniana? O motivo geral é que numa monarquia, a figura do monarca é o elo principal de todos os integrantes da nação, com a sua história e uns com os outros. Por não possuir partido político, um monarca consegue observar os problemas de ambas as partes e consegue se manifestar como um verdadeiro representante da nação, ou de quaisquer outros espectros políticos. Além disso, a forma de governo da monarquia traz naturalmente mais estabilidade, pois separa as figuras de chefe de Estado e chefe de governo, ao passo em que o monarca passa a ter um compromisso com a nação, e não com os partidos, de maneira a observar melhor os seus problemas e encorajar a sua resolução no longo prazo, diferentemente do que acontece em repúblicas, onde o presidente em questão está focado a realizar seu plano de governo. E caso perca a próxima eleição, ou caso não possa mais concorrer, o seu sucessor terá um plano de governo diferente, e caso seja um opositor, poderá até desfazer tudo aquilo que foi conquistado ou que foi iniciado pelo governo anterior. Viva el rei! Já em uma monarquia, mesmo que haja alternação constante entre partidos políticos, a figura do monarca garante que programas de governo e de Estado, acima de tudo, permaneçam independentemente de qual seja o partido sentado na cadeira de chefe de governo. Meu muito obrigado, viva Dom Bertrand, viva o Brasil!